Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre expressões numéricas, só que envolvendo as 4 operações. Vocês já aprenderam expressões numéricas com adição e subtração e agora vai aprender com as 4 juntas, com a presença da multiplicação e com a presença da divisão. Existe uma regra específica? Não existe uma regra específica. As regras são bem parecidas com as das expressões de adição e subtração, certo? Se tiver uma expressão numérica com adição, subtração, multiplicação e divisão, vocês primeiro terão que resolver a divisão ou a multiplicação. Se tiver os 4, o que vier primeiro. Se primeiro vier a divisão, vocês vão começando resolvendo a divisão para depois os números, depois a multiplicação para depois os números seguintes, certo? Porque nesse caso a questão do trabalho é em pares. Se caso vier a multiplicação primeiro que a divisão, vocês vão começar a responder pela multiplicação. Se primeiro vier a multiplicação, faz a multiplicação para depois seguir a ordem, certo? Aqui no livro de vocês, nós resolvemos algumas questões e eu trouxe alguns exemplos em que a gente consegue perceber isso. Por exemplo, vocês podem abrir aí na página 142. Aqui, ó. Conseguiram visualizar? A gente consegue perceber. Deixar o celular focar. Temos aqui 8 mais 24 dividido por 3 mais 6 vezes 3. É 6? 6 vezes 3 menos 7. Então, a gente resolveu primeiro a divisão. Por que a gente fez a divisão primeiro? Porque a divisão veio primeiro que a multiplicação. Então, o que vier primeiro, vocês resolvem. Depois, a gente conseguiu o resultado e a gente efetuou a multiplicação. Depois da multiplicação, a gente efetuou a adição para depois a subtração. A gente efetuou a adição primeiro que a subtração, porque a adição veio antes que a subtração. Então, a gente vai respondendo na ordem, certo? A única regrinha presente nas expressões numéricas, tanto em subtração, adição, multiplicação, é que se ela vier entre parênteses, aí sim que precisa ser resolvido primeiro que vem entre parênteses. Mesmo que tenha 8 mais 2, entre parênteses, 24 dividido por 5. Só um exemplo. Você vai resolver o que primeiro? 24 dividido por 5, porque está entre parênteses. Então, sempre que houver a presença dos parênteses, você resolve primeiro o que está dentro de parênteses, para depois resolver o restante. Mas no caso de não haver a presença dos parênteses, você vai resolver o que vier primeiro. Ou a multiplicação ou a divisão. O que vier primeiro, vocês irão responder. No caso das 4 operações. No caso de adição e subtração, se vocês forem resolver alguma que tenha apenas essas duas, vocês vão responder também primeiro o que vier primeiro. Se primeiro vier a adição, a gente vai resolver primeiro a adição para depois a subtração. Se caso vier a subtração primeiro, a gente vai resolver primeiro a subtração para depois a adição. Conseguiram entender? Vamos ao primeiro exemplo. Temos aqui 8 mais 24 dividido por 3 mais 6 vezes 3 menos 7. Aqui temos as 4 operações. Temos a adição, temos a divisão, temos a multiplicação e temos a subtração. Por onde eu começo a resolver? Começo a resolver com a divisão. Mas você tem que colocar aqui, ó, 8... mais, você desce o primeiro número, mais, aí você resolve essa operação. 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 é igual a 8.
Aí você desce o 8, que foi o resultado. Aí coloca mais 6 vezes 3 menos 7, que é igual a... Tá, Pro. E agora, eu resolvo o que mais? A multiplicação. É o próximo passo. Resolveu a divisão, colocou o resultado, desceu os demais números, resolve agora a multiplicação. Então, você vai descer aqui novamente. 8 mais 8 mais 6 vezes 3 é igual a 18. Então, você coloca 18 menos 7. E agora, o que é que eu vou resolver? A adição. Mas você não vai resolver primeiro 8 mais 8 para colocar o resultado e descer todos os números, senão vai ficar muito extenso. Vamos resolver todas as adições juntas. Vamos lá. 8 mais 8 é igual a 16. 16 mais 18 é igual a 34. Então, você coloca o resultado aqui, ó, 34 menos 7, que é igual... Aí você começa a resolver a subtração. 34 menos 7 é igual a 27. Então, você coloca aqui, ó, o número 27 e a expressão numérica com as 4 operações foi resolvida. Vamos a um segundo exemplo. Agora, nós iremos resolver algumas expressões numéricas com os parênteses, com a presença dos parênteses. Prova resolver... Essa daqui vocês já viram com adição e subtração, mas é só para vocês poderem relembrar o assunto. Eu vou trazer esse e outros exemplos e vou resolver os exercícios, com pelo menos alguns cálculos do exercício com vocês. Vamos lá. 20 menos 5 mais 3. Sempre que houver a presença dos parênteses nas expressões numéricas, a gente começa por eles, ou seja, pela operação que está entre os parênteses. Então, vamos descer aqui o número 20, colocar o sinal de subtração e vamos resolver os números entre parênteses. 5 mais 3 é igual a 8. Aí a gente coloca o tracinho e agora a gente resolve. 20 menos 8 é igual a 12. Aí você coloca o resultado logo embaixo. Vamos a um outro exemplo. Agora, nós temos 3 números dentro dos parênteses e temos uma divisão. Por onde é que a gente começa a responder? Pela operação que está dentro dos parênteses. Então, vamos lá. Temos aqui 7 mais 8 menos 3. Temos 3 números. O que é que eu vou fazer? Primeiro resolve uma operação com 2, reserva um dos números que está dentro do parênteses e repete o último número com a operação. E assim a gente vai resolvendo por partes, certo? Vamos lá. 7 mais 8 é igual a 15. Então, descemos o 15. Aí, colocamos aqui menos 3, entre parênteses, dividido por 4, que é igual, aí a gente resolve novamente o que está entre parênteses. 15 menos 3 é igual a 12. 12 dividido por 4 é igual a 3, porque 3 vezes 4 é igual a 12. E assim terminamos a nossa operação, a nossa expressão numérica. Vamos a mais um exemplo. Dessa vez, nós temos a presença de números entre parênteses, só que temos a presença de 2 parênteses na expressão numérica. Como é que eu vou resolver isso? Mais uma vez, resolve o que está dentro dos parênteses. Só que você vai responder de uma forma simultânea. Como assim? A gente vai primeiro resolver 35 dividido por 5 e a gente vai descer aqui entre parênteses o resultado mais 8. Aí a gente vai colocar menos, aí a gente já vai resolver o 7 vezes 6. A gente não vai reservar aqui embaixo para depois resolver. A gente vai resolver junto. Aí a gente vai colocar aqui o resultado dessa operação mais 8
aí repetir os parênteses, menos. Resolve o 7 vezes 6, coloca o resultado dividido por 3, certo? É assim que a gente vai fazer. Pode parecer um pouco complicado na hora que Pro tá falando, mas depois que a gente começar a resolver, vocês vão perceber como é simples, tá certo? Vamos lá. A gente vai primeiro resolver 35 dividido por 5. 35 dividido por 5 é igual a 7. A gente coloca os parênteses. 7 mais 8, fecha parênteses, menos... Aí agora a gente abre parênteses e a gente vai resolver aqui. 7 vezes 6 é igual a 42. Aí a gente coloca aqui o 42 dividido por 3. Fecha parêntese e coloca o sinal de igual. Perceberam que a gente resolveu? 35 dividido por 5 desceu o resultado, repetiu o 8, fechou parênteses, repetiu o número, o sinal de subtração, abriu parêntese, a gente resolveu 7 vezes 6, colocou o resultado e repetiu a divisão por 3. Mais uma vez a gente vai resolver junto. A gente vai colocar o resultado aqui do 7 mais 8, coloca o menos e a gente vai já resolver aqui para colocar o resultado, certo? A gente não vai fazer de uma forma tão longa, a gente vai fazer um método mais curto, certo? Vamos lá. 7 mais 8 é igual a 15. Aí a gente coloca menos 42 dividido por 3 é igual a 14. A gente coloca o sinal de igual. 15 menos 14 é igual a 1. E assim resolvemos essa expressão numérica. 24 dividido por 6 é igual a 4. Porque 4 vezes 6 é igual a 24. Fechou. Aí a gente coloca o sinal de mais e a gente já resolve. 3 vezes 7 é igual a 21. Colocamos aqui o resultado. 21 menos 5, que é igual... Aí a gente já resolve. 24 mais 21 é igual a 25. A gente coloca o 25 menos 5, coloca o sinal de igual. 25 menos 5 é igual a 20. Então, vamos à primeira questão da página 144. Um comerciante vendeu 1.024 casacos durante o inverno. Ele ainda tem em estoque 10 caixas com 169 casacos cada um. Quantos casacos ele tinha ao todo para vender? Primeiro você tem que anotar quantos casacos ele tinha. Ou seja, você tem que colocar logo primeiro melhor dizendo, você tem que anotar quantos casacos ele vendeu durante o inverno, para você ter noção e depois fazer o cálculo com o que sobrou e você ter uma noção ou descobrir quantos casacos ao todo ele tinha. Então, vamos lá. Pro já colocou aqui 1.024, que foi a quantidade de casacos vendidos no inverno. E a gente precisa descobrir quantos casacos sobraram. Então, vai ser 10 vezes 169 casacos. Então, vamos lá. Temos a adição e temos a multiplicação. Nessa expressão numérica, a gente vai começar por onde? Vamos começar pela multiplicação. Então, a gente vai descer o número 1.024 mais 10 vezes 169 é igual a 1.690. Pro, como é que a senhora sabe ou soube fazer esse cálculo de cor? Lembram daquele assunto que Pro explicou no período da quarentena sobre multiplicação por 10, por 100 e por 1000? Pro só pegou o número 0 do 10 e colocou depois do 9, que já dá o resultado. Isso no caso da multiplicação por 10, 100 ou 1000. É só mudar o 0 de lugar que já chega no resultado, certo? Então, 1.024 mais 1.690. Vamos fazer agora um cálculo para a gente descobrir. Vamos lá, Pro vai colocar aqui do ladinho.
1.690 mais 1.024. 4 mais 0 é igual a 4. 2 mais 9 é igual a 11. 6 mais 1 que subiu é igual a 7, mais 0 é igual a 7. 1 mais 1 é igual a 2. Então, já descobrimos o total, que foi 2.714 casacos. Então, vocês vão precisar colocar a resposta. Você vai colocar ao todo, ele vendeu 2.714 casacos. Certo? Vamos à segunda questão. Se 12 bandejas da mesma quantidade há 420 salgadinhos, quantos salgadinhos haverão em 4 bandejas? Lembrem-se que todas essas situações problemas vocês terão que fazer usando as expressões numéricas. Então, como é que você vai fazer? Você já tem um número total de salgados que há em cada bandeja, 420. Aí você vai colocar dividido por 12 vezes 4. Aí vai fazer o cálculo, certo? Vamos lá. Terceira questão. Diana e Flávia colecionam papéis de carta. Daiana tem 384 e Flávia tem a metade. Quantos papéis de carta tem as duas juntas? Vocês terão que fazer o seguinte. Pegar o valor que Daiana tem, 384, mais 384 dividido por 2. Porque vocês terão que descobrir a metade, que é a quantidade que Flávia tem, e depois fazer o cálculo. E depois fazer a soma para poder chegar no resultado. Quarta questão. Um comerciante comprou 7 máquinas fotográficas iguais e pagou R$ 1.715. Quanto ele pagaria se comprasse só 2 máquinas fotográficas? Aqui vocês vão pegar o 1.715 e vai dividir por 7. Porque ele comprou 7 máquinas, né? Você fazendo a divisão, você vai descobrir quanto custa cada máquina. Depois vai fazer vezes 2, vai multiplicar por 2, porque se ele comprasse 2 máquinas, quanto ele pagaria? Só que vocês vão fazer isso em forma de expressão numérica, tá certo? Beijão da Pro e até a próxima aula.